Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Restaura-nos novamente. O estudo que faremos hoje é, na verdade, um estudo do Salmo 60, que também é um salmo que retrata um momento difícil enfrentado por Davi, e ele acabou registrando alguns desses sentimentos aqui nesse Salmo 60. Antes de podermos entrar no texto propriamente do Salmo, logo no cabeçário do Salmo, nós encontramos uma informação histórica importante sobre quando foi que esse Salmo foi escrito. Veja, o texto diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, útil para o ensino, sobre a ocasião em que Davi lutou contra Aram-Naraim e Aram-Zobá, e Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal, para ser cantado com a melodia lírio do testemunho. Bem, quando você vai olhar para aqui, você já sabe de uma informação. Esse salmo, ele foi escrito durante o período em que a batalha contra os edomitas estava acontecendo. É claro que nós sabemos de forma muito clara que nós não temos todas as informações a respeito de todas as lutas que foram empreendidas por Davi dentro das suas conquistas. Existem algumas das batalhas ou das guerras travadas por Davi que você encontra apenas algumas menções. Essa guerra, de maneira especial, contra os edomitas, nós encontramos apenas 2 versículos que falam sobre ele lá em 2 Samuel, no capítulo 8, os versículos 12 e 13. Veja, o versículo 12 diz assim: o rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor e fez com que a prata e o ouro das nações que haviam derrotado, tanto de Edom, Moabe, Amon, da Filistia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos do seu exército em todo o território de Edom e assim sujeitou os edomitas. Veja, esse texto é um texto que ele é importante para a gente, porque é o único relato no contexto bíblico que vai mencionar o que aconteceu. Que houve realmente uma batalha entre Davi e os edomitas e que Davi venceu. O texto simplesmente está trazendo o resultado final da batalha. O Salmo, entretanto, dá a entender que para que essa batalha acontecesse, realmente alguma coisa muito difícil teve lugar. Se você pensa que os edomitas eles haviam se estabelecido numa região realmente bem complexa, cidades como a cidade de Petra, que hoje é bem conhecida no contexto da arqueologia, uma cidade que está protegida de forma natural por montanhas, uma cidade que foi esculpida na própria rocha, e eram cidades consideradas inexpugnáveis. Os edomitas eram realmente um povo bem difícil de ser conquistado. E Davi, pelo contexto do Salmo, nós percebemos que o Davi ele teve uma dificuldade grande para poder conseguir essa batalha. E há uma coisa que nós precisamos compreender: nem sempre as vitórias que nós teremos de maneira fácil. Às vezes uma vitória, para ser saboreada, ela vai ter que passar por um processo moroso. Ela vai ter que as pessoas envolvidas nas batalhas terão que travar lutas realmente consideradas intensas. E esse foi o caso da vitória de Davi sobre os edomitas. Veja, vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo. O versículo 1 começa dizendo: tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramastes tua ira, agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco o teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora livra o teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, também Manassés, Efraim é meu capacete, Judá o meu cetro.
Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará? Ou quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, Deus? Não marcharás mais com os nossos exércitos? Ajuda-nos contra os inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Sabe, quando você vai olhar aqui para os primeiros 11 versículos do Salmo, você percebe que alguma coisa deve ter acontecido. A batalha deve ter sido bem renhida. Talvez o exército de Israel tenha enfrentado algumas derrotas no decorrer do processo. E Davi está escrevendo esse salmo nesse contexto: Senhor, nós somos o teu povo, o Senhor mencionou que essa terra seria sua, que o teu povo habitaria nela. Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos agora embaixo do teu desagrado, é isso? Sabe, tem muita coisa dentro do contexto da vida espiritual que às vezes não somos capazes de poder compreender. Quando falamos sobre batalhas a serem travadas por aquele que busca a Deus, não existe um único texto da Bíblia que menciona que nós teremos todas as vitórias. Haverão batalhas nas quais nós sofreremos baixas. Até o momento da vinda de Jesus, a batalha será renhida. Leia Efésios no capítulo 6, você vai perceber isso. Paulo vai mencionar que há uma batalha de dimensões cósmicas acontecendo por detrás dos bastidores. Nós enfrentamos, no mundo espiritual, nós enfrentamos a reverberação dessas batalhas aqui na Terra. E às vezes nem sequer somos capazes de poder compreender o que está acontecendo. Quando você vai ler o livro de Daniel, por exemplo, Daniel vai mencionar que durante 21 dias ele orou e jejuou, clamou a Deus, buscou respostas. E amigo, 21 dias depois, com a cara mais eslavada, aparece o anjo Gabriel, dizendo para ele: você é um homem muito amado de Deus, viu, Daniel? Quando você começou a orar, a tua oração foi ouvida. E ele vai explicar: ó, eu saí para poder trazer a resposta para você, mas tem um detalhe. O príncipe da Pérsia veio em luta contra mim, foi uma coisa renhida no mundo espiritual. Se não fosse Miguel, o grande príncipe, vir em meu socorro, eu não estaria aqui. É claro que ele não está falando literalmente do rei da Pérsia, era apenas uma figura de linguagem para mencionar que haviam forças espirituais muito poderosas do mal lutando contra o próprio Gabriel, tentando impedir que ele chegasse para trazer a resposta para Daniel. Ele não tinha ideia disso. Às vezes, no decorrer do processo, pode parecer que nós estamos no meio das derrotas que a gente tem enfrentado, que a gente está sozinho, que Deus nos abandonou. Davi está falando sobre isso. Mas o versículo 12 é o versículo chave desse mesmo salmo, que é o último. Ele termina dizendo: com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. A última nota do salmo é uma nota de fé. Ele está dizendo: com a ajuda de Deus, nós vamos vencer os inimigos, nós vamos vencer essas batalhas. Sabe, meu amigo, eu posso dizer para você uma coisa: a gente precisa sempre lembrar que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que dependemos dele em todos os momentos, sem sombra de dúvida. Mas a nossa vida tem que ser colocada nas mãos do Senhor o tempo todo. A nossa certeza, a nossa fé tem que ser alicerçada sobre aquilo que Deus fez durante toda a história. Davi está dizendo: com o auxílio de Deus, nós realizaremos grandes feitos. Eu tenho, no decorrer do meu ministério, da minha vida pessoal, às vezes eu tenho passado por algumas situações de perda, por algumas situações de derrota. A tentação de ficarmos em posição fetal chorando e dizendo: eu não vou conseguir, isso não é justo, é muito grande. O que o Davi está fazendo aqui não é isso. Davi está colocando os fatos diante de Deus. Senhor, nós fomos derrotados. Senhor, nós estamos no teu desagrado, o que está acontecendo? Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. A grande preocupação do Davi aqui é essa. Será que a gente fez alguma coisa de errado e estamos no teu desagrado, Senhor? O que está acontecendo? Mas ele vai terminar dizendo: com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos. Amigo, creia nisso. Com o auxílio de Deus, todas as vitórias virão. 2 Samuel capítulo 8, verso 13, conforme nós lemos ainda há pouco, vai mencionar que houve uma grande celebração quando Davi retornou
dessa batalha no Vale do Sal. E ele venceu as forças coligadas dos edomitas. Isso nos mostra, esse salmo, para nós é uma lembrança. A batalha pode ser renhida. Podemos até no decorrer da guerra ter algumas derrotas, mas a vitória final será nossa se estivermos firmemente alicerçados em Deus o Senhor. Essa é a mensagem do Salmo 60. Eu gosto desse salmo. Eu quero orar junto com você, colocando diante de Deus cada uma das suas lutas, os seus temores, suas angústias, pedindo a Deus para que Ele possa trabalhar na tua vida e na minha. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor está conosco, de que em Ti nós faremos grandes proezas, de que em Ti nós receberemos as grandes respostas para a nossa vida. Nós cremos nisso, por isso colocamos nossa vida nas Suas mãos. Mesmo que às vezes não sejamos capazes de poder perceber a vitória, principalmente quando acontecem algumas derrotas, Pai. Nos ajude a continuar crendo em Ti. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, pedimos que o Senhor possa ler cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração e responder de acordo com a Tua vontade. Responde também àqueles que estão no coração dos Seus filhos. Queremos louvá-lo e fazer grandes proezas em Teu nome. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Afinal de contas, amanhã será sexta-feira e eu o desafio a estar junto comigo. Afinal de contas, eu estudo a lição. E você?